Nós vamos acompanhar agora a mesa redonda intitulada Ciclo de Investimentos Rodoviários, Perspectiva Histórica do DER de Minas Gerais. E para moderar esta mesa, eu quero convidar ao palco e conto com o carinho das palmas de todos vocês para recebermos Henrique de Medeiros Pereira, do DER de Minas Gerais. Henrique é diretor de Planejamento, Engenharia e Inovação do DER de Minas Gerais, engenheiro civil pela FUMEC, especialista em transporte de trânsito pelo Cefet de Minas Gerais e mestre em Geotecnia e Transportes pela UFMG. Ingressou no DER de Minas Gerais em 2014, na atual Diretoria de Construção. Depois, atuou na Diretoria de Manutenção até 2017, quando assumiu a coordenação da 24ª Unidade Regional em Patos de Minas. Em 2019, assumiu a coordenação da 14ª Unidade Regional e, em 2021, retornou à Diretoria de Construção como gerente de obras. Assume a Diretoria de Projetos em 2023 e, após a reorganização administrativa do órgão, passa a responder pela Diretoria de Planejamento, Engenharia e Inovação do DER de Minas Gerais. Bem-vindo. Boa tarde. Queria convidar aqui para compor com a gente a mesa redonda o nosso diretor-geral do DER de Minas, Matheus Guimarães Novaes. Matheus, ele é engenheiro civil, administrador público, servidor de carreira do Estado de Minas Gerais, mestrando em Geotecnia e Transportes, já atuou dentro do DER na chefia da Assessoria de Gestão Estratégica, na sequência vice-diretoria geral, e é o atual diretor-geral do órgão. Na sequência, Davidson Canesso. Davidson, engenheiro civil, servidor de carreira do DER de Minas, já foi diretor-geral do órgão e atualmente ocupa a diretoria de manutenção. Nossa terceira convidada, a Amanda Crunivel Marçal. A Amanda, que é diretora superintendente da Ecovias Norte de Minas, graduada em Relações Internacionais e pós-graduada em Gerenciamento de Projeto, com mais de 10 anos de experiência em concessões. E para encerrar aqui com a gente a composição da mesa redonda, vou convidar o Breno Longobuco. Breno é servidor de carreira do Estado de Minas Gerais, administrador público, é formado em Direito pela UFMG, com mestrado também pela mesma universidade, especialização em Direito Administrativo, atualmente diretor-geral da Artemig e já ocupou aí diversas posições no Estado, com destaque aqui para a Subsecretaria de Obras e Infraestruturas da CEINFRA. Então, rapidamente, a nossa ideia é discutir um pouco sobre os ciclos de investimento em rodovias, né? Ciclo de investimento na infraestrutura rodoviária. E é importante a gente fazer um primeiro contexto, né? E aí, a partir daí, a gente vai fazendo as perguntas aqui para os participantes. A gente tem, de forma geral, um primeiro grande ciclo de investimento rodoviário, tanto em nível nacional quanto estadual. Ele começa lá na década de 1950, né, com a criação principalmente do Fundo Rodoviário Nacional. A partir daí, a gente tem uma expansão da malha muito forte, e é também a partir daí que a gente tem a criação dos DRs, né? Os DRs foram criados, muitos deles, né, para que os estados pudessem ter acesso ao Fundo Rodoviário Nacional. Então, a partir daí, até a década de 80, a gente tem uma expansão muito forte da malha rodoviária, tanto em nível federal quanto estadual. Então, a gente está falando aqui de alguma coisa que seria 10 a 15 mil quilômetros de rodovias pavimentadas, e a gente chega ao final desse primeiro grande ciclo com alguma coisa em torno de 70 mil quilômetros, né, em toda a extensão de rodovias pavimentadas no país. E aí, a partir de 1980, com a Constituição Federal, o Fundo Nacional Rodoviário ele é extinguido, e aí a gente começa a ter um ciclo de estagnação desses investimentos. Os estados têm que começar a financiar isso, né, via tesouro, vamos falar assim, via Caixa Única, a mesma coisa em nível federal, e a gente tem uma estagnação desses investimentos. A partir da década de 90, a gente começa a ter uma busca alternativa de financiamento, e aí a gente tem as primeiras concessões,
tanto em nível federal quanto as primeiras concessões estaduais. O DR de Minas, aí, ele é um pouco exceção, que na década de 2000, ele lança um programa super, né, assim, com um caráter super expansionista, que é o ProAcesso, onde a gente tem a pavimentação de mais ou menos 5.500 quilômetros de rodovias, e na sequência a gente tem mais um programa estruturante, que é o ProMG, que a gente dá também, no mesmo volume de rodovias, uma manutenção, vamos falar assim, premium, né? Uma manutenção de grande monta, realmente um programa de muito sucesso. E aí eu já queria perguntar para o Davidson, de cara, né? Ele, com toda essa experiência que ele tem, já acompanhando vários desses ciclos que a gente conversou aqui, o Davidson, já contextualizados, né? Como é que você enxerga o investimento público na infraestrutura rodoviária, tanto em nível nacional quanto estadual? Boa tarde a todos. Como você disse, Henrique, assim, a história mostra que os investimentos em infraestrutura no país foram basicamente baseados com recursos públicos, né? Esses investimentos fizeram com que a matriz de transporte do Brasil, e a mineira não é diferente, fossem fortemente baseados no setor rodoviário. Os estudos aí mostrando a situação atual de 65% aproximadamente do transporte de cargas feito por rodovias. E esses investimentos que já contaram com recursos vinculados, hoje nós temos uma dificuldade sobre esse assunto, né? Temos a CID, que é um valor que é repassado aos estados pela União, mas é um valor insuficiente para aplicação. E essa situação dos anos 2000, quando você citou bem o ProAcesso e o ProMG, nós tivemos nesses últimos 15 anos aí a malha do Estado sendo praticamente duplicada em termos de malha pavimentada. E a duplicação da malha pavimentada implica na necessidade de maiores investimentos para garantir a operação das mesmas a partir daí. É muito importante a gente ter isso em mente, porque sem rodovias nós temos uma dificuldade imensa, né, de promover o desenvolvimento econômico, o acesso das populações aos equipamentos de saúde, educação próximo a cada uma dessas cidades. A gente cita, por exemplo, o DR, que atua aí em todos os 853 municípios do estado, através das nossas 40 unidades regionais. Então, assim, ter rodovias em bom estado significa diminuir o custo de viagem, aumentar a segurança, diminuir o tempo dessas viagens. Então, assim, o assunto foi discutido aqui no primeiro momento aqui na Anacor, pelo Matheus, pelo secretário Pedro e pelo presidente do CICEPOT, o Bruno. Nós precisamos viabilizar uma forma de termos recursos suficientes para que a gente consiga, além de ampliar a malha pavimentada, que ainda é necessário, o Estado de Minas Gerais também, a gente ter a oportunidade de realizar aumento de capacidade, conservação, recuperação de pontes, construção de novas pontes em todo o estado. Então, assim, é muito, muito importante uma definição de como ter capacidade de investimento, porque só esse investimento de forma linear vai garantir uma boa malha rodoviária para atendimento à população. Não, perfeito, Davidson. E aproveitando aqui o gancho seu, você participou, né, de um ciclo muito forte de expansão e de uma disponibilidade de recursos de maior monta, né, durante esses 2 programas que a gente conversou aqui. E, na sequência, você também viveu aí um ciclo de total escassez de recursos, né? A gente tinha um mínimo para a gente fazer as manutenções e os demais investimentos. Agora a gente está passando por um momento de retomada, né? Desde 2021 o Estado conseguiu retomar sua capacidade de investimento. Então, assim,
tenta explicar para a gente assim, quais são os impactos que essa variação, né, essa oscilação do orçamento ela traz, né, tanto em nível de planejamento quanto de execução também, e qual que é o impacto que isso tem na qualidade da nossa infraestrutura rodoviária, e assim, tenta nos falar também um pouco como é que o DR tem lidado com isso lá internamente, em termos contratuais, de execução, de manutenção mesmo. No período ali, vamos dizer, 2007 até 2012, 13, foi executado um dos maiores programas rodoviários no Estado. O Estado vinha, no ano de 2002, onde aproximadamente 30% da sua malha, por causa dessa quebra do investimento, estava em mau estado de conservação. A partir de 2007, com a execução do processo, e principalmente do PROMG, que foi um programa muito exitoso, essa situação começou a ser modificada de forma significativa, chegando à situação quase que ideal em 2010, da gente ter aproximadamente entre 4% e 5% apenas de rodovias em mau estado de conservação. A partir daí, essa aplicação de recursos começou a cair. Aí nós vivemos uma situação no DR muito complicada, a partir de 2014 até 2021, aonde essa falta de continuidade e quantidade de recursos fez com que nossa malha voltasse a patamares de malha ruim, num percentual de 22% em outubro de 22. E quanto mais essa sanfona acontece, pior vai ficando a situação e a necessidade de recuperação, de aplicação de mais recursos. A partir de 2022, essa situação passou a ser modificada. O governo do Estado começou a fazer uma aplicação importante de recursos, seja em pavimentação, seja em recuperação e manutenção rodoviária, que permitiu um início de retomada da nossa busca por melhores rodovias. Até pensando nisso, você fez parte disso, como o João Felipe, nosso gerente lá, e eu, a gente pensou uma nova modelagem de contratação que, uma vez que os contratos existentes estavam com o final do prazo de execução e não atendiam às necessidades da nossa malha, nós planejamos, pensamos, apresentamos à diretoria-geral. O Matheus, à época, já era vice-diretor-geral, e a ideia foi totalmente encampada pela direção e pelo governo do Estado. Então, hoje, assim, nós temos contratos mais robustos, que permitem a gente investir os valores necessários e que, caso sejam liberados recursos maiores do que a gente tinha planejado, a gente consiga atuar, coisa que a gente não tinha com o contrato anterior. Esse contrato, até pela situação operacional do órgão, a falta de pessoal, ele partiu de um pressuposto, no caso da conservação por quilômetro, onde a gente tem uma cesta de serviços que a contratada tem que atender. A gente não compra serviço, eu uso muito essa frase, a gente não compra serviço, a gente compra padrão de desempenho, que facilita até a fiscalização do serviço. Um segundo componente que a gente percebeu que, em alguns pontos, a questão de só tapar buraco não resolveria a situação. Então, a gente previu a possibilidade, através do contrato de conservação, de execução de alguns tipos de serviço, como fresagem, enchimento do pavimento, micro-revestimento, que permitisse uma atuação mais significativa no pavimento. E um terceiro componente, que é daqueles serviços de conservação rotineiros,
recuperação de bueiro, queda de barreira, erosões, etc. Comparativamente, esse novo contrato fez com que a nossa capacidade de investimento saísse de R$10 mil por quilômetro ano nos contratos anteriores para 35 mil nesses novos contratos, ou seja, multiplicamos por 3,5 a nossa capacidade de execução. E os resultados vêm aparecendo quando a gente verifica esse percentual de rodovias de mau estado, que já caiu desses 22% que eu citei anteriormente em outubro de 22, para 13% agora em abril de 25. Hoje nós temos apenas uma situação que nos traz desconforto, né, Matheus? Que é a questão de Ponte Nova, que é uma regional importante do Estado, que hoje nós estamos com a questão do contrato ainda não fechado, então atrapalha um pouco o nosso objetivo de melhoria da malha, mas, assim, se Deus quiser, nós vamos vencer essa questão e vamos conseguir aplicar o necessário para resolver. Então assim, mais uma vez, a questão de constância, valor suficiente e qualidade desse investimento, que também tem sido garantido através do nosso sistema de gerenciamento de pavimento que você conduz lá na DPEI e do ICM que a gente tem medido aí, até com base no que o DENIT originalmente fez, e nós estamos trazendo para a nossa realidade aqui, através da assessoria estratégica do Rodrigo Colares lá, também nos fornecem elementos para que a gente atue de forma mais incisiva onde precisa. Então, acho que é isso, nós precisamos, assim, ratificando o falado aqui pelo Matheus, pelo Pedro e pelo Bruno, ter uma possibilidade de garantir os recursos para a gente consiga só melhorar a nossa malha. Excelente. Então, a conclusão que a gente tira é que a qualidade da malha está diretamente relacionada com o volume de investimento, né? Então, existe uma correlação aí de proporcionalidade direta. E aí, agora já mudando aqui para o nosso diretor-geral, Matheus, quando a gente tem uma oscilação orçamentária forte, né, os ciclos de expansão com muito recurso, seguido de um ciclo de escassez, né, isso também tem uma questão de variação dos próprios recursos humanos, né? Então, a gente precisa de uma equipe muito grande quando a gente tem um volume de recursos e depois a gente tem que fazer essa redução, trabalhar com equipe enxuta nas épocas de vacas magras, né? E aí, Matheus, assim, a gente também não consegue expandir o nosso quadro de pessoal na proporcionalidade devida. Então, o DR ele tem adotado uma certa alternativa de investir muito em planejamento e tecnologia para tentar suprir um pouco desse gap de pessoal. Eu queria que você explicasse um pouco disso para a gente, como é que está sendo. Perfeito, Henrique. De fato, vivemos picos e vales de investimentos, né? Conforme o Davidson falou, e falamos na palestra de abertura também. E quando estamos no topo desse gráfico, né, quando os investimentos começam a crescer, a gente precisa repensar a nossa estrutura. E no DR a gente teve um desafio, agora, acho que da segunda metade do governo para cá, justamente com o aumento dos investimentos, com o programa Caminhos para Avançar, de como que a estrutura acompanharia esse aumento na execução. Então, optamos por uma reforma administrativa, uma projetização, digamos assim, da gestão das diretorias de construção e manutenção, em linhas gerais foi isso, e a criação de uma diretoria que você está à frente para o planejamento, para engenharia e inovação, para tratar o planejamento da forma mais técnica e objetiva possível, né? Então, eu acho que com essa primeira mudança a gente trouxe assertividade para o gasto público, né? Assim, a diretoria nos responde como, quando e onde gastar os recursos que, mesmo com esse aumento, ainda são escassos, né?
Em termos de pessoal, o sistema de infraestrutura e mobilidade teve o último concurso em 2013 e 2014, né? Então, é bem antes dessa expansão dos investimentos. Então, a gente precisou optar por formas complementares de contratação, né? Então, hoje a gente trabalha muito com apoio operacional das consultorias. Então, a gente continua tendo um quadro funcional permanente efetivo de qualidade, com o apoio das consultorias e da própria MGS, que é uma empresa pública que também dá o apoio na mão de obra para os diferentes setores do DR. Mas, mesmo assim, ainda precisamos pensar em tecnologia para apoiar não só a decisão, mas muitas vezes a fiscalização de campo, né? O Davidson citou o índice de condição da manutenção, que é o nome, devemos ter alguns servidores do DENIT aqui, é o nome que foi batizado pelo próprio DENIT, né? E nós trouxemos a ideia para o DR, em parceria também com a Universidade de Santa Catarina, e estamos, ao mesmo tempo que executando esse levantamento mensalmente, adaptando a metodologia para a realidade de Minas Gerais. Mas, basicamente, a gente consegue, com o uso de inteligência artificial, mapear mensalmente a condição da manutenção. Então, desde a operação tapa-buraco até a conserva, a questão da roçada, da capina, a sinalização horizontal e vertical, a gente consegue, é um trabalho que está em fase inicial, mas a gente consegue já ver alguns frutos de como que a tecnologia pode ajudar lá na ponta, os nossos 40 regionais, a ter mais eficiência na gestão dos contratos de manutenção. Para além disso, temos usado também, né, ferramenta de geoprocessamento, para por exemplo, todos os nossos ativos rodoviários são hoje georreferenciados, cadastrados e, podemos dizer, monitorados, né? Então, a gente consegue também, para uma malha que é tão extensa, conforme a gente disse, mais de 25 mil quilômetros, uma malha que é tão extensa, que a gente precisa dessas ferramentas para conseguir diminuir a assimetria de informação entre quem está em campo e quem toma decisão aqui em Belo Horizonte, né? Então, essas ferramentas são essenciais. E outras várias frentes de reestruturação do sistema referencial de custos, né? Hoje a gente, com o apoio da Fundação Getúlio Vargas, também reformulamos, reestruturamos o sistema de custos e orçamentos do Estado, o SICOR, né? MG. E esse trabalho ainda está em fase, é um trabalho permanente, né? Porque a gente sempre precisa revisar as nossas CPUs a partir do momento que temos serviços novos e novas obras novos desafios para enfrentar. E a gente sempre que tem que ter a cotação trimestral dos insumos para otimizar todo esse processo de orçamentação. Então, com essa frente, a gente consegue uma eficiência maior na fase interna de licitação, que a orçamentação é uma fase importante antes de lançarmos o edital. E o SICOR serve não só para o DR, né? Serve para a Artemig, para ter os custos referenciais mais assertivos, serve para as prefeituras, quando elas captam recursos estaduais através de convênios. Então, o SICOR é um bom exemplo de como tratamos também esse desafio institucional. Poderíamos citar outros, mas eu acho que o segredo é esse. Quando a gente tem um quadro reduzido, a gente tem que trabalhar ao mesmo tempo com formas complementares de contratação, de gestão de pessoas, e também com tecnologia para aumentar a eficiência da fiscalização e da gestão. Então, eu acho que o DR tem conseguido, de forma eficiente, trabalhar esse desafio aí. Ótimo. Acho que um pouco da ideia que a tecnologia e o planejamento nos dá, primeiro, é de um direcionamento de esforços, né, propriamente dito, dado que o nosso quadro funcional é extremamente enxuto,
E numa segunda perspectiva, também melhorar a assertividade do investimento, né, Matheus? E aí a gente tem falado aqui de SGP, de monitoramento de pavimentos, de monitoramento da manutenção rodoviária, e eu acho que hoje a gente vive uma pressão muito forte dentro do DR por questões relacionadas tanto à manutenção quanto à reabilitação de pavimento, né? Isso está muito ligado porque a gente teve um primeiro ciclo expansionista, então a nossa malha cresceu muito, e hoje a gente já está chegando na vida útil desses pavimentos, então a gente tem, por óbvio, uma pressão muito forte nesse tipo de obra. Fala para a gente, Matheus, como é que está assim, os números do DR, como é que a gente tem atuado nessas frentes, as questões nossas das obras mesmo, e também as frentes da diretoria de construção, dá um panorama geral de obras para a gente. Muito bom. Sobre o Caminhos para Avançar, né, que é o programa estadual de infraestrutura rodoviária, a gente tem basicamente duas frentes, isso desde 2019, 2020, né? Duas frentes. A primeira de recuperação e manutenção da nossa malha. Então, nessa frente, Davidson citou bem, a gente reformulou, vocês reformularam, né? Nós, equipe do DR com excelência, reformulamos aí o contrato de manutenção, que possibilitou que a gente mais que quintuplicasse os investimentos em conserva e manutenção. Então, e não é só quintuplicar, né? Eu acho que para além do volume financeiro, é a qualidade do gasto. Então, a gente conseguimos estruturar contratos personalizados para cada regional, para cada realidade, né? E isso trouxe um reflexo muito bom, inclusive em relação ao número de reclamações dos próprios usuários. A gente tem dados da OGE que teve redução mais de 60% de reclamações aí nas rodovias estaduais. Para além disso, já recuperamos mais de 2.500 quilômetros de rodovias, sejam em contratos de recuperação funcional, sejam em contratos de restauração através da diretoria de construção. Então, é uma frente que tem dado certo. A gente precisa melhorar ainda a questão da perenidade do investimento para conseguir reduzir o custo a partir do momento que antecipamos, né, fazemos investimento na hora certa. Ou seja, se a gente evitar esses vales, a gente consegue investir com custo por quilômetro bem menor. Então, em termos de qualidade de gasto, ainda precisamos melhorar isso, mas é um reflexo da situação fiscal do Estado, que é um problema que vem aí de décadas, né? A gente precisa batalhar essa questão, e a criação do fundo que comentamos aqui, ou reestruturação do nosso Funtrans, é uma saída. Hoje, por exemplo, estava em reunião com o Pedro, diretor-geral do Goinfra, assinamos um protocolo de intenções para ações ali na área limítrofe entre Belo Horizonte e Goiás, e falamos do Fundeinfra, né, que é um fundo que deu certo em Goiás, e a gente vai tentar trazer muitas das ideias para estruturar isso aqui em Minas Gerais. Mas, enfim, voltando à questão dos investimentos, a primeira frente é essa recuperação, manutenção, e a segunda frente é a construção de novos trechos, né, pavimentação de novos trechos e construção de pontes que são estratégicas aí para Minas Gerais, né? A gente pode dar destaque para duas obras grandes que estão em andamento, mais de 250 milhões investidos em cada uma delas, que são as pontes, ambas sobre o Rio São Francisco, uma no município de Manga e outra no município de São Francisco. Então, são obras desafiadoras que vão conectar regiões estratégicas aí. Além de outras obras de pavimentação importantíssimas, né? Já concluímos a LMG 760, entre Timóteo e Goiabal, já concluímos, agora estamos concluindo Fronteira dos Vales Joaíma, que liga as regiões de Mucuri e Vale de Jequitinhonha, várias obras ali na região norte de Minas também, a exemplo de Pintópolis Urucuia, que é uma obra importante que está em andamento e é um complemento para a obra da Ponte São Francisco, cria um corredor
norte-noroeste. Então, priorizamos, a partir dos estudos técnicos, inclusive, essa pavimentação de corredores estratégicos, né? Então, já são mais de 6 bilhões investidos dentro aí do Caminhos para Avançar, mas a gente ainda está em espaço para expandir bastante, porque Minas Gerais é um país. Exatamente. E aí, vou até roubar aqui um pouco a fala do nosso secretário Pedro Bruno, né? O Estado de Minas Gerais ele acredita muito no investimento complementar, né? Investimento público e investimento privado. E hoje a gente tem um programa forte, estruturado sobre as concessões rodoviárias, né? O Estado foi pioneiro lá, quando a gente falou da busca por alternativas, né? O Estado de Minas foi pioneiro, criou a primeira PPP rodoviária lá em 2006, que é da MG 050. Hoje a gente tem seguido nessa frente, né, uma frente forte, uma frente cara ao governo da estruturação do programa de concessões. Já são alguma coisa em torno de 2.600 quilômetros, né, Breno? Fala um pouquinho para a gente como é que você enxerga isso, essa questão desse investimento complementar entre público e privado, por favor. Boa tarde a todos. Queria agradecer ao Matheus pelo convite pelo painel, cumprimentar Henrique, Davidson, Amanda, nossa colega de Artemig, né, parceira regulada nossa pela ECO. De fato, Henrique, o governo de Minas entendeu a importância da complementariedade de investimentos entre público e privado, principalmente com o que o Matheus e o Davidson falaram sobre esses gráficos picos de investimento, né? Em alguns momentos de crise financeira, o Estado tem uma menor capacidade de investimento na malha viária, e quando a gente voltou para a CETOP em 2019, né, em alinhamento com o DR, entendemos o tamanho, né, do déficit de investimento em rodovias que a gente tinha em Minas Gerais. E uma das soluções foi a gente trazer de volta o programa de concessões rodoviárias, e que tem muito prazer, né, em dizer que hoje a gente saltou de uma concessão, a PPP da 050, como o Henrique falou, de 2006, que hoje já completa 20 anos, para 6 concessões rodoviárias em andamento. A gente vai falar um pouquinho depois da ECO, né, da Ecovias Norte Minas, a nossa concessão que liga a região de Curvelo até Montes Claros. Mas só a título de informação, hoje eu e o time da ECO estávamos debatendo o nosso contrato, e nesses 7 anos de concessão, são 2,8 bilhões de recursos investidos no trecho da 135. Então, assim, a gente, quando que o Estado teria capacidade de fazer um investimento desse vulto numa rodovia que é um corredor importantíssimo em Minas Gerais, dado que o DR administra hoje mais de 25 mil quilômetros de rodovia pavimentada e não pavimentadas. Então, essa complementariedade é essencial. Enquanto a gente cuida das rodovias concessionadas, o DR tem fôlego para conseguir dar uma atenção para os demais conjuntos de rodovia. Obviamente que o DR permanece com 90% da malha, então é um trabalho muito grande. As concessões focam naquelas malhas que têm uma viabilidade, que têm uma demanda maior, então são corredores importantes e que demandam uma atenção maior das regionais do DR. E então esse trabalho esse programa de concessões do Estado, ele veio a calhar em um momento em que o Estado precisava pensar em alternativas para o investimento na malha rodoviária do Estado. E isso, felizmente, deu certo. Hoje são praticamente 2.500 quilômetros de rodovias concessionadas, em contrato vigente, cerca de 2.200, mas a gente teve o leilão de Ouro Preto Mariana agora recente, e a expectativa é que no início do ano a gente tenha, então, cerca de 350 a 400 quilômetros adicionais no nosso programa. E é importante também falar que essa complementariedade ela existe, né, pela lógica de investimento, mas existe também pela lógica de parceria. O nosso trabalho ele é essencial que seja feito em parceria com o DR. Estou vendo ali a Carol da faixa de domínio, né? A gente não consegue tratar alguns temas nas rodovias concessionadas sem o alinhamento com o DR, que é o titular da nossa malha rodoviária. Então, daqui, a gente piscou e a PPP da 050 já está com quase 20 anos. Daqui 5 anos, essa malha, em tese, ela retorna para o DR. Então, é importantíssimo que o DR continue acompanhando a gestão dessa malha. Claro que a fiscalização, a operação, o controle ali fica a cargo da Artemig, que eu vou falar um pouquinho depois, mas esse alinhamento com o DR ele é indispensável. Inclusive, a gente conta com uma parceria muito estratégica com o DR, com os próprios regionais, estou vendo alguns aqui, os regionais que têm aí malhas concedidas dentro do seu perímetro. Eles são figuras essenciais, desde a modelagem, porque são eles que nos ajudam a estruturar, né, aquele conjunto de rodovias aptos a concessão para iniciativa privada, e eles também são essenciais durante a vigência da concessão, porque eles entendem melhor que ninguém daqueles trechos concedidos ali, porque cuidaram deles, né, acompanharam a execução e a gestão durante os últimos anos.
Breno, e assim, pelo volume que você está trazendo de investimentos e tudo mais, entendendo que isso também é um assunto muito caro ao governo, foi criada uma agência, né, para lidar diretamente na regulação e fiscalização desses contratos, que é a Artemig, a qual você está à frente como diretor-geral. Conta um pouquinho para a gente como é que tem sido esse processo, como é que a Artemig está se estruturando para conseguir lidar com esses contratos. Bem, sempre que eu tenho frequentado alguns eventos para falar um pouquinho da Artemig, aproveito sempre para fazer uma propaganda, porque é uma agência nova, a gente veio até uniformizado hoje a equipe da diretoria, para que a gente passe, né, o pessoal passe a entender essa divisão que existe agora no governo de Minas, entre Artemig, CEINFRA, DR, que eu vou falar um pouquinho. Então, como eu disse, o governo teve um programa de concessões exitoso nos últimos 5, 6 anos. A gente tem 6 contratos de concessão rodoviária, contrato de concessão do metrô, 2 contratos de concessão aeroportuária, o aeroporto da Pampulha e Zona da Mata, um contrato de travessia por balsa, que são aquelas travessias intermunicipais. Estamos estudando mais 2.500 quilômetros de rodovias a serem eventualmente concessionadas, claro que se tiver viabilidade, mais 6 outras travessias por balsas, enfim. É um programa que está em constante transformação, em constante crescimento, e a gente entendeu que se vivemos nos últimos 5 anos o momento das concessões, da estruturação, a gente precisava pensar na regulação. Então, Minas já estava um pouco atrás de outros estados, vários estados já tinham suas agências reguladoras de transportes, Minas Gerais ainda não. Era algo que vem sendo discutido desde 2020, 2021, a criação da Artemig, e felizmente agora em maio a gente teve a aprovação da Lei 25235, que criou a Agência Reguladora de Transportes de Minas Gerais, a Artemig. Ela é responsável, então, pela regulação e fiscalização das concessões rodoviárias, aeroportuárias, concessões de travessias por balsas e eventuais concessões ferroviárias e também, em breve, pela concessão do metrô. Essa agência ela nasceu, Henrique, de um esforço conjunto, né? Já existia um projeto de lei endereçado dentro da Secretaria há alguns anos. Esse projeto foi para a Assembleia em outubro. Ele sofreu uma série de modificações, muitas delas positivas, dentro da Assembleia, e a gente teve a aprovação no dia 9 de maio, então. No dia 7 de julho, a gente teve, no início de julho, a sabatina da primeira diretoria colegiada, que eu faço parte, sou eu e mais 2 diretores, Isabela e Carlos Alvise, e no dia 7 de julho, então, a nossa nomeação. Então, a gente está com um pouco mais de 100 dias, né, da primeira nomeação da primeira diretoria colegiada. Tem sido um trabalho intenso, que ele se divide em algumas frentes, né? A primeira frente é a frente de estruturação. A gente criou uma agência do zero, né, um CNPJ do zero, uma unidade orçamentária do zero. Acho que a maioria dos colegas aqui são servidores públicos, imaginam o tamanho, o grau de dificuldade de criar uma autarquia do nada, né? A burocracia pública ela não é fácil. Então, tem discussões, como eu disse, desde CNPJ, unidade orçamentária, até o site, rede social, que hoje em dia é importantíssimo, para que a gente possa, né, dar transparência ao nosso trabalho. O trabalho da diretoria colegiada em si é um trabalho que ele exige uma transparência para o usuário. A gente está falando de rodovias, de aeroportos concedidos, a gente está falando de reajustes anuais de tarifa. Isso precisa ser feito com a maior transparência possível, e essa é uma premissa da nossa agência, que a gente tem trabalhado dia e noite para garantir que o usuário tenha aí controle, consiga acompanhar o nosso trabalho, consiga acompanhar as revisões tarifárias, os reequilíbrios econômicos e financeiros do contrato. Então, falar em regulação é falar de muito mais do que fiscalização de concessão. Quando a gente fala de regulação, a gente fala sobre o arcabouço jurídico, as normas que ditam a gestão desse contrato de 30 anos. Muita gente, às vezes, confunde um contrato de concessão com um contrato administrativo comum, que eu acho que, né, o DR tem uma expertise aí que, né, a gente está falando de um órgão de quase 80 anos, que é o DR, que vai completar ano que vem, e a Artemig, que em termos de lei completa 6 meses, semana que vem. Então, a gente tem muito a aprender com o DR, mas a gente tem muito a construir de um outro lado, que é um lado que o DR não construiu, por óbvio, porque o DR não cuidava de gestão de contrato de concessão, que é o arcabouço regulatório que dita, né, as regras que esses contratos eles vão ser construídos ao longo dos anos. A gente está falando de contratos de 30 anos, contratos mutáveis. Então, vou dar 2 exemplos aqui. Até então, todo mundo conhecia aquela praça de pedágio, né, que você para ali e paga a sua tarifa. Hoje em dia, os novos contratos já vêm com free flow, que é aquela passagem rápida que tira uma fotografia da placa, o usuário recebe, né, uma cobrança de tarifa, ele tem 30 dias para fazer sob risco de ser gerada uma multa. Então, esses contratos eles precisam ser adaptados. Não faz mais sentido a gente pensar, por exemplo, uma balança física no contrato novo, ou nos contratos vigentes também, porque a gente também, esses contratos eles têm abertura para modernização. Então, é isso que a Artemig tem trabalhado, nesse arcabouço regulatório. Nós soltamos, nesse mês, a nossa primeira agenda regulatória, que são 6 temas prioritários que a gente vai tratar
para que tanto o parceiro privado quanto o usuário saiba quais que são as regras que eles vão enfrentar na gestão do nosso contrato, até porque os contratos eles não se esgotam nas cláusulas contratuais. Vários assuntos que são tratados em um contrato de concessão, eles não conseguem ser, né, exauridos ali na regra do contrato, eles precisam de um normativo para tratar cada tema. Então a gente vai tratar de reequilíbrio econômico-financeiro de contrato, inclusão de investimento. Então quando a gente faz a modelagem de uma concessão, a gente prevê ali X retornos, né, um contorno da cidade tal, mas daqui 15 anos pode ter um crescimento, uma expansão em determinado município que ele demanda um contorno e que a gente precisa incluir esse investimento nesse contorno. Mas aí sobre qual regra que a gente vai incluir esse investimento? Qual que vai ser o preço desse investimento? A gente vai orçar? A gente vai utilizar alguma referência do contrato? Como que isso vai ser construído? Então são essas regras que a Artemig está construindo. Desde o início a gente entendeu que era importantíssimo a gente deixar muito claro para os nossos players, né, para o mercado e também para o usuário, quais são as regras que vão ditar o nosso trabalho regulatório, porque do ponto de vista de fiscalização, do ponto de vista de acompanhamento de obra, de entrega de obra, a gente tem aí já uma expertise e um know-how, inclusive de servidores que vieram do DR para nos apoiar, mas do ponto de vista regulatório, a CENFRA avançou muito, mas a Artemig tem muito que avançar ainda. Então esse é o nosso foco para os próximos anos e o que a gente tem trabalhado, inclusive soltamos, como eu disse, a agenda 2026-27 agora no início do mês, para que a gente tenha aí uma previsibilidade para nós servidores, para o mercado e para o usuário, de quais são as regras que ditam esses contratos de concessão. Não, fantástico, Breno. Inclusive, parabéns pelo trabalho que você tem conduzido aí com brilhantismo. Amanda, agora para entender o outro lado aí dessa moeda, né, quando a gente fala do investimento, né, privado, né, eu imagino, assim, dados os volumes que a gente fala de investimento quando está se tratando de uma concessão rodoviária, né, qual que é o tamanho do desafio de você conseguir estruturar isso, né? Eu falo em termos da própria estruturação da empresa e também de entender a necessidade ali de fornecedores, de comprar alguns insumos, do próprio mercado, né? Alguns parceiros que vocês têm que ter para desenvolver isso, né? Qual que é o tamanho desse desafio? E aí, assim, né, a gente tem hoje um crescimento muito forte. Alguns contratos em nível nacional já estão na segunda rodada, né, já são segundos contratos de 25, 30 anos. A gente tem aqui no estado de Minas alguns contratos mais antigos, a gente está com uma leva grande aí de contratos, então, vamos falar igual o secretário Pedro Bruno, Minas Gerais está virando o epicentro do investimento aí em concessões rodoviárias aqui. Conta para a gente como é que é esse desafio, como é que vocês têm trabalhado nessa frente. Bom, obrigada pela pergunta e pelo convite, né? É uma honra estar aqui entre vocês, né? Que, como a gente diz muito lá na unidade, vocês correram para que a gente pudesse caminhar, né? Foi feito todo esse trabalho aí de 80 anos, né? De um ciclo de investimento pelo próprio poder público, para que nós hoje pudéssemos atuar em parceria, né? E eu acho que o mais importante de tudo isso que eu ouvi de vocês, né, nós somos colegas e estamos do mesmo lado, né? A gente está aqui em prol do interesse público, da eficiência, né, do investimento, porque o maior bem aqui é aquilo que a gente devolve para o usuário, né, para a população. E para responder as perguntas, né, eu vou dar um passo aqui, o Breno já trouxe para nós aqui o contexto, né? Hoje somos uma das concessões, né, dos lotes aí administrados, gerenciados, fiscalizados, regulados agora para a Artemig. O nosso trecho ele tem aproximadamente 5 quilômetros já com inclusão de investimentos, né? Com 7 anos e alguns meses nós já tivemos aí vários movimentos para acomodar demandas da população, tudo tratado ali junto à época CEINFRA, prefeituras dos municípios e tudo mais. Então, a gente tem que estar muito atento a isso, né? Nós estamos num ecossistema que Artemig, CEINFRA, municípios, né, os DRs, né, a gente tem muito apoio nas tratativas locais, quando a gente recebe alguma demanda de municípios, dos nossos colegas que já estavam lá, né, apoiando em toda a infraestrutura, todo o desenvolvimento aí das rodovias. O Grupo Ecorodovias, né, hoje, em extensão de rodovias concedidas, nós somos o maior operador de rodovias do Brasil. Nós somos um grupo com 12 concessões aí pelos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Tocantins, Goiás.
Enfim, aqui em Minas nós temos 4 ativos, sendo o nosso aqui Eco 135, hoje Ecovias Norte Minas, um contrato estadual, em que nós já estamos no estágio, né, da entrega ali das obras, as principais obras de ampliação e melhorias, né? E nada muito diferente do que vocês trouxeram sobre todo o planejamento, todos os desafios de estruturarmos equipes, estruturarmos recursos, porque, como ente privado, a gente, de fato, né, precisa da parceria do público para regular, para ditar as regras, para que a gente tenha clareza, inclusive, das premissas que nós, né, levamos ali para o nosso acionista, de retorno do projeto, de visão de longo prazo daquilo que nós vamos ter relacionados aos nossos custos operacionais, aos nossos investimentos, e de que forma que a gente vai viabilizar esses investimentos. Então, o nosso desafio é, assim como o de nós aqui, gestores públicos, né, de fato olhar para a operação, entender o tamanho dessa operação que está envolvido, entender a demanda da comunidade, entender o contexto político, inclusive, de onde a gente está, para estruturar isso e levar isso com muita transparência para o mercado, né? Porque da mesma forma que a gente precisa de transparência para ali participar de um processo licitatório, a gente também precisa levar ao mercado assertividade nos dados quando a gente discute um plano de negócio com um banco financiador ou um fundo aí que a gente busca parceria, né? Geralmente, nós temos aí ativos que beiram aí 5.000 quilômetros, né, pelo Brasil, nessas 12 concessões. Então, o nosso portfólio hoje ele está altamente dedicado a um ciclo de investimentos muito alto, muito robusto, né? O nosso CAPEX hoje ele é bastante robusto. E os desafios que a gente tem para gerenciar tudo isso, só aqui na Norte Minas, por exemplo, foram 2,8 bilhões ao longo de 7 anos. Imagine nesses 30 anos que nós temos aqui e nos outros ativos pelo país. E a gente lida, né, com uma demanda volátil, né, de cenário de taxa de juros, alta de insumos. Nós temos aí vários elementos que impactam nesse contexto ali de planejamento, e o que hoje a gente enfrenta de maior desafio é como administrar esse pacote de grandes investimentos que nós temos, com uma disponibilidade de crédito, com uma taxa de juros, né, alta, mas com a governança do cumprimento das obrigações contratuais, né, não só falando aqui de investimentos, né, relacionados à manutenção de pavimentos, sinalização, mas também os serviços prestados para os usuários, né, que a gente presta serviços de atendimento médico, mecânico, combate a incêndio, enfim, tem uma gama de serviços que não somente o CAPEX, mas o custo disso, né? Como é que a gente busca a eficiência orçamentária disso para que, a longo prazo, todo esse nosso investimento ele traga retorno ali para o acionista e a gente continue tendo fôlego para participar, né, de novos projetos, porque o nosso portfólio ele é mutável, né? Aqui nós temos 7 anos, mas nós também temos concessões com 20, com 25, com 10. Nós temos fôlego, queremos participar, mas a gente também precisa ser bem assertivo nos nossos investimentos, né? A gente tem uma unidade de novos negócios, né? Uma estrutura corporativa que nos apoia a fazer esses estudos, né? Então, quando a gente recebe aí do governo do estado esse portfólio de novos projetos, rapidamente a gente busca entender de que forma que tem sinergia com o nosso negócio, como que a gente pode participar nesse processo de expansão, né? A gente tem um compromisso com o desenvolvimento
estamos, né, preparados para isso. E aí, como a gente vai mitigando essas dificuldades? É tendo apoio, a parceria aqui com a agência reguladora, entendendo as regras do jogo, levando, né, os nossos feitos ao mercado financeiro para buscar investimentos diferenciados, com menores taxas, focadas, inclusive, hoje na pauta ESG, né, de que forma que a gente também consegue investimentos por outras fontes que não as convencionais, né? A gente busca recursos fora, inclusive, participando de rodadas de negócio fora do Brasil. Enfim, acho que, assim como a gestão do Estado, temos nossos desafios que também não são tão diferentes assim. A gente tem percebido um movimento muito grande da infraestrutura, né, no país todo, e a gente brinca que nós precisamos estar preparados para isso, porque da mesma forma que a gente precisa de recursos humanos, né, o DR precisa, a Artemig precisa, os nossos outros colegas concessionários precisam. Então, a gente tem desafios de todos os lados, né, econômico, financeiro, recursos humanos capacitados. A inovação é uma ferramenta para a gente diluir custo, entender de que forma que hoje a gente tem alto investimento em CAPEX, né, para aquilo ali de diminuir custos futuros. Então, é uma perspectiva do privado que não difere muito da gestão pública. Temos mais facilidade, talvez, e agilidade de trabalhar, mas com o mesmo rigor, né, preocupados com a governança, a transparência disso para o Estado, para a população. É assim que levamos, e ansiosos para ver o Estado de Minas Gerais. Eu, como uma mineira nata aqui, fico muito feliz, né, de participar de alguma forma dessa história aqui que vocês contaram, né? Estamos contando juntos. Ô, Amanda, fazer uma última pergunta, já está aqui aparecendo que o nosso tempo está esgotado, mas, né, vamos ter 2 perguntas aí para cada um de toda forma. A gente entende que já está se exaurindo a viabilidade desse tipo de concessão plena que a gente está acostumado a ver, né, com investimentos estruturantes de maior monta. E o que se tem ventilado em termos de estruturação de novos projetos são as ditas concessões lights, né, com menos obras estruturantes, mas num viés um pouco maior para manutenção. Conta para a gente como é que o setor privado tem enxergado esse tipo de concessão, só para dar um panorama geral? Bom, a gente estuda todos os negócios que aparecem, né? E, inclusive, a gente acompanha agendas regulatórias, acompanha ali o governo federal, ali no que ele instrumentaliza, que possa colaborar e contribuir com a gente, trazendo segurança para a gente olhar para esse tipo de investimento, né? De fato, hoje o nosso portfólio ele ainda é muito voltado para ampliação e melhorias, né? Nós não temos nenhum contrato hoje com esse viés. Já temos no ambiente das concessões federais um contrato administrado pela Via Brasil, no norte do país, que faz já recuperação e operação, mas lá é um contexto bastante diferente, porque tem a saída, né, da concessão para entrar a ferrovia, enfim, é um outro contrato. E aqui qual é o nosso desafio? É entender a rentabilidade disso, né? Quando a gente olha para o nosso cenário de custos, né, como que a gente busca recurso no mercado para fazer um investimento alto e, às vezes, de ativos que estão bem deteriorados, como é que o nosso real por quilômetro ali, como que a gente consegue reduzir isso, né, otimizar, trazer eficiência. E aí a gente precisa, talvez, né, aqui já, como já somos muito chamados a participar, acho que agora a gente pode olhar, né, é um tripé aqui, governo do Estado, ente privado, população, como que a gente modela isso juntos com a nossa expertise do Estado, expertise do DR, né? A gente entende que é necessário, inclusive, para que a gente garanta a própria rentabilidade de um trecho nosso, porque se existe muita diferença, discrepância,
eventualmente isso vai trazer prejuízo para aquele usuário que precisa trafegar por uma rodovia em mau estado para chegar até nós, né? Então, como que a gente olha para esse ecossistema integrado e casa esses contextos diferentes, né? Com mais foco em recuperação, operação, manutenção, tendo aí até um desafio como o próprio comportamento do usuário, que a gente ainda tem essa nuance, né, que foge ali ao nosso escopo de administrar, né, e como que a gente melhora a rodovia, e isso também traz outros impactos, né, para a segurança. Então, a gente precisa olhar como um todo, muito pautado para o planejamento, né, entender o prazo dessas concessões, entender de que forma a tecnologia hoje, que a gente já tem muitas ferramentas, elas podem diluir os custos disso para que o negócio se torne ali apetitoso, né, para o mercado apoiar. Perfeito, obrigado, Amanda. Queria, já encaminhando aqui para o encerramento, agradecer a todos, Davidson, Amanda novamente, o Breno e o Matheus aqui, tá? Então, era isso que a gente queria trazer aqui para vocês quanto aos ciclos de investimento, a perspectiva do DR, entendendo aqui agora também um novo contexto em que o investimento privado é cada vez mais necessário para compor todo esse bolo. Vou passar a palavra aqui para o Matheus para ele fazer o encerramento para a gente. Muito bem, Henrique. Primeiro, de novo, agradecer aos integrantes da mesa aqui, Breno, Amanda, Davidson, Henrique. E queria deixar uma mensagem final. Amanda citou o termo ecossistema, né? O nosso ecossistema de infraestrutura e mobilidade, ele tem diferentes frentes, né? Assim, a gente tem a Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade, que é o órgão titular da política pública, né? E trata os diferentes modais de transporte. Então, a gente não pode falar só do modal rodoviário, falamos dos outros também. E o papel da Secretaria é fundamental para isso. E temos órgãos vinculados, que no caso, o DR, as agências metropolitanas, né, que pensam o planejamento metropolitano, urbano, em parceria com as prefeituras. E temos a Artemig recentemente criada. Mas eu queria dizer o seguinte, para tudo isso funcionar bem, quando a gente fala do ecossistema de inframobilidade, se fizermos um recorte para a parte pública desse ecossistema, né, para o poder público, a gente falou da financiabilidade na abertura, e aqui no fechamento, nessa mesa redonda, eu queria falar da valorização da engenharia. Para esse ecossistema funcionar, a engenharia precisa ser valorizada, porque senão não conseguiremos fazer boas modelagens de concessão, não conseguiremos regular bem os contratos e não conseguiremos executar bem as obras públicas. Então, precisamos, como sociedade, como poder público e como poder privado, porque eu acho que isso é bom, inclusive para a iniciativa privada, ter uma regulação eficiente, transparente e perene, trabalhar pela valorização da engenharia a nível nacional e a nível estadual, e valorização das carreiras de engenharia, principalmente no DR, na Artemig, na CEINFRA, que hoje são as pessoas que carregam o piano em termos de planejamento e execução de obras públicas. Então, era a mensagem final e, novamente, agradecer a presença de todo mundo. Obrigado. A gente vai distribuir aqui um brinde pela participação aqui na mesa redonda aos integrantes. You light up my day so bright. You show me